sou Marcelo Jucá, eu sou jornalista e escritor e vim aqui para apresentar esse livro, Limeriques de Esconde-Esconde, que foi ilustrado pela Vanessa Presoto, publicado aqui pela Trioleca. É dia de esconde-esconde, será que você me responde? Pra cada charada uma gargalhada, procure e encontre mais onde. Minha relação com a escrita começa com jornalismo mesmo, mas eu gostava muito mais das matérias relacionadas à cultura, saúde, educação. Então já tinha uma tendência a sempre procurar um jeito de trazer a literatura ali na forma da escrita. Eu acabei entrando no universo da infância porque eu fui trabalhar com educação, porque eu acabei entrando em contato com essas crianças e descobri que esse lúdico também era um jeito de viver e trazer isso para as diferentes atuações. Essa questão do lúdico, essa questão do jogo tá muito na minha vida e depois que eu entendi e aceitei isso, começou a ficar mais fácil. Então eu vou jogando com as ideias, vou conversando, falo para ela esperar um pouco. O meu processo de escrita, as minhas inspirações não vêm só da leitura, elas são fundamentais, mas eu também sempre me alimentei muito de música, de cinema, de filmes, né, que eu gosto muito. A gente tinha combinado um texto anteriormente, era um conto. Teve uma oportunidade, a Angélica chegou. Tô precisando de uma outra ideia, vamos deixar essa aí no stand-by, vamos deixar essa aí em pausa, tô precisando de um outro texto. E aí, eu acho que ela já tinha sacado que eu era um pouco ansioso, né? Esse esquema de caos, assim, a cabeça sempre explodindo. No dia seguinte eu trouxe umas 20 ideias, assim, porque como eu só era ideia, então eu trouxe 20 propostas que a gente podia começar a trabalhar. E era quase que uma coluna, sim, não, talvez, né? A gente ia dando um check, assim. Eu lembro que eu falei limerick, ela, opa, pera. E realmente assim, limerick é uma palavra que pega, que tem uma sonoridade. O limerick é esse poema de forma fixa, então para você poder chamar de limerick, você tem que seguir algumas regras. São 5 versos que constituem o limerick. No caso, o primeiro, o segundo e o quinto tem que rimar entre si. E o terceiro e o quarto fazem uma outra rima. E também tem uma questão de tamanho, né? Uma questão de métrica, de poética, que o primeiro, o segundo e o quinto eles são um pouquinho maiores do que o terceiro e o quarto. Quase que dá um pulo, ele faz você acelerar a leitura, né? E por isso ele acaba também sendo muito musical. A ideia do esconde-esconde já estava um pouco meio que clara na minha cabeça. Só que eu não estava sabendo como construir isso, como fazer como desenvolver, como juntar tudo. E eu sei que, sei lá, acho que às 7, 8 da noite, de repente veio tudo de uma vez e o livro saiu, assim. O limerick em si, em sua essência, ele já traz uma relação com o humor, e principalmente com o humor nonsense, que é um humor que extrapola até um pouquinho mais, não é só o escorregar na banana. O escorregar na banana, pegar um foguete e sempre dar uma viajada mesmo. E no caso do limerick aqui, falando para a criança, eu acho muito legal que trabalha a musicalidade dela, elas vão pegando o ritmo, é uma coisa que o limerick, né, promove, ele sugere, e aí cada criança vai sentir essa musicalidade de um jeito, mexe com o ouvido, mexe com a cabeça, então a questão das rimas também provoca isso. E geralmente as crianças se sentem tentadas, desafiadas a achar novas rimas a partir do que elas ouviram, do que elas leram. Isso, macarrão, então rima com feijão. E aqui, especificamente do Limeriques de Esconde-Esconde, acho que a brincadeira foi tentar trazer todo esse jogo lúdico da música, das palavras, em situações que a gente vivencia mesmo, de alguma coisa, de um imprevisto, de não levar as coisas tão a sério, da gente dar uma relaxada. O César é bem engraçado, com seu jacaré adestrado. Um tipo banguela, fã de berinjela, sumiu sem deixar um recado. E eu tive sorte, porque eu já tinha trabalhado com a Vanessa, a gente já se conhecia de outros trabalhos. O autor que populariza o limerick no mundo é o Edward Lear. O próprio Edward Lear, na verdade, ele também era desenhista, cartunista e tudo mais, pintor de quadros, de paisagens, ele tinha um repertório enorme. Só que para os limericks ele trazia um traço, né,
desse do cartoon mesmo, de um traço irônico, uma coisa muito simples, escrachada, sempre muito exagerada. E aí eu quis trazer só como uma referência. Então ela pegou isso, pegou as referências dela e aí foi montando e ficou bonitão, né? Não dá, eu não tenho o que falar. Tá, defino o livro em uma palavra. Canguru. Que agora é ver isso aí chegar nas bibliotecas, chegar para as crianças, né? Ver se elas vão rir, porque o que eu mais quero assim é sempre, o que eu mais espero é ver se elas vão rir de algum verso, de alguma piadinha que eu fiz. Por trás disso aqui tem uma estrutura que eu fui pensando ele em camadas, assim. O limerick vai saindo do interno ali, do lugar mais que é a nossa pirata, que é ela com ela mesma, e vai passando pela relação com o irmão, relação com o pai, com o tio. Então, eu acho muito legal como ficou esse jogo das relações. Vai chegar na escola, são lugares importantes que acontecem histórias, que é sempre legal olhar com um pouco mais de afeto e com certeza com alegria.